Olá pessoal, a gente vai dar continuidade ainda à aula, tá? Então a gente já está terminando finalmente esse conteúdo, né, de primeira lei da termodinâmica. Não vai ser essa aula, mas provavelmente na próxima. Mas nessa aula nós vamos tratar do efeito chamado Joule-Thomson, tá? Que nada mais é do que uma expansão adiabática de um gás, né? De tal forma que o processo ali seja isoentálpico, ou seja, a entalpia, né, seja constante, ou a variação de entalpia seja igual a zero, tá bom? Então esse efeito de Joule-Thomson é importante justamente quando nós queremos tratar ali da liquefação dos gases, né? Então muitos gases são liquefeitos ainda por meio desse tipo de processo, tá? Então aqui a gente vai estudar basicamente como que esse efeito é observado em um específico tipo de processo, tá bom? Então vamos olhar aqui para esses três aqui embaixo, essas três figuras aqui, tá? Essa parede aqui mais escura é uma parede ali que tem poros, tá? Por onde vai passar as moléculas gasosas. Aqui tem um pistão, certo? E aqui nós temos um gás. Esse gás aqui, nesse estado, vamos dizer, inicial P1, certo? Ele tem estado inicial 1, ele tem uma pressão, tem um volume e tem uma temperatura, tá? Então, quando eu aplico uma pressão P1 aqui nesse pistão, ele vai se mover, certo? Ele vai se mover e o gás que está aqui nessa região ultrapassa esses poros aqui, né? Ele ultrapassa esse poro e vai para outra região, empurrando esse pistão para cá, ó. Então eu já tenho uma pressão P2 e no final a pressão P1 aqui faz com que todo o gás aqui ultrapasse esse poro e venha então para esse estado 2, que vai ter uma pressão 2, volume 2 e uma temperatura 2. Então vocês entenderam a ideia? Então você tem uma parede ali, tá? Que tem poros. Aqui eu tenho um gás nessa região, então eu coloco esse pistão e vou pressionando, aplico uma pressão, tá? E o gás dessa região vai passar para outra região empurrando também esse pistão. O segundo pistão aqui do lado da direita, tá? Fazendo com que todo o gás venha para cá, para essa região, se expanda para essa região, obtendo então uma pressão 2, volume 2 e temperatura 2, tá? Então todo esse processo aqui, tá, é realizado em um sistema com paredes adiabáticas, né? Então lembre-se lá das aulas iniciais de termodinâmica que paredes adiabáticas são aquelas que não permitem a passagem de energia na forma de calor, tá? Então esse sistema é isolado, né? E tem essas paredes adiabáticas, né? Não permitindo ali a passagem de energia na forma de calor, seja para dentro ou para fora ali do sistema, ok? Então o que ocorre aqui? Uma expansão do gás, tá? É uma expansão adiabática aqui nesse meu sistema, tá? Então nós vamos analisar aqui como ocorre uma expansão, a realização de trabalho. Como é um processo que ocorre em um sistema adiabático, né? Então não há entrada e nem saída de calor, tá certo? Então a variação de energia interna aqui, vamos lá, faço a variação de energia interna, que é igual ao calor mais trabalho. Se é tem as fronteiras ali adiabáticas, quer dizer que não é entrada nem saída de calor, ou seja, é igual a zero. Mas ocorre uma expansão, então o trabalho aqui pode ser positivo ou negativo, ou seja, a variação de energia interna nesse tipo de sistema é igual ao trabalho. E é isso que nós vamos analisar aqui, ó. Vamos calcular o trabalho, tanto no estado inicial, né, 1, quanto no estado final 2, tá certo? Então vamos lá. Então é isso que a gente vai fazer agora. Trabalho 1 é igual a quê? Menos pressão vezes a variação do volume. Então vamos analisar aqui, ó. Vamos lá. E a variação de volume vai ser justamente dado aqui pelo volume do estado 2
tá? Menos o estado 1. Então, analise bem. Aqui eu tenho um volume 1, tá? Que é diferente de 0. Só que o volume do estado 2 aqui é 0. Não tem nenhum volume, não tem nenhuma molécula de gás aqui que passou essa fronteira de poro. Aqui praticamente o pistão 2 está aqui, está grudado a essa parede porosa e não tem nenhum volume ali. Então, o que é? O volume do estado 2 nesse ponto aqui é igual a 0. Menos o volume do estado 1, que aqui eu tenho um valor, tá? Então, eu tenho um volume aqui gasoso nessa região. O que eu faço, então? Menos pressão 1 multiplicado por 0 dá 0. Menos pressão 1 vezes menos V1 dá P1 vezes V1, ok? Agora, nós vamos calcular o trabalho, né? A outra contribuição do trabalho lá no estado 2, que é justamente esse aqui, ó, tá? Esse aqui do meio é o estado intermediário, esse aqui é o estado 1, e aqui é o estado 2, é como se fosse o estado final. No estado final, o que a gente observa? Ó, volume, certo? O volume do estado 1 não tem mais, ó, porque a parede aqui do pistão dessa região está praticamente colada aqui nessa parede porosa. O que temos aqui é o volume do estado 2 e pressão no estado 2, tá bom? Então, o trabalho aqui seria o quê? Trabalho 2, tá aqui, ó, trabalho 2, que é igual a menos pressão vezes variação de volume, menos pressão no estado 2 é igual ao quê? Volume 2, porque eu tenho um volume 2, menos o volume do estado 1. No caso aqui é igual a 0, ó, porque não tem nenhum volume aqui, as paredes aqui do pistão estão coladas com a parede porosa. Tá? Por isso que eu subtraio aqui menos igual a 0. Fazendo a conta aqui, menos pressão 2 vezes volume no estado 2 é igual a esse. Menos pressão 2 vezes menos 0 é igual a 0. Então, soma aqui. Então, eu tenho esses dois resultados aqui, ó, certo? Isso para cada um dos estados, no estado 1 e no estado 2. Esse é o trabalho que é observado aí. E o trabalho total seria o quê? Seria a soma do trabalho no estado 1 mais a soma do trabalho no estado 2. Aí você faz P1 vezes V1 menos, né? E aí soma, mais com menos dá menos, P2 vezes V2. Aí vocês observam como as fronteiras do sistema elas são adiabáticas, o calor é igual a 0, né? Porque não é entrada nem saída de calor, então a variação de energia interna é igual ao trabalho. Aí o que eu faço? Variação de energia interna, que é igual ao trabalho. O que é o trabalho total? É o que, ó? A gente já vimos aqui, ó, P1 vezes V1 menos P2 vezes V2. Isso aqui é o trabalho, certo? A variação de energia interna é a variação de energia interna final menos a inicial, ou seja, do estado 2 menos do estado 1. É justamente isso que eu faço aqui, ó. Ok? Então, eu tenho energia interna do estado 2 menos energia interna do estado 1. Isso aqui é a variação de energia interna, que eu simplesmente abri aqui. Certo? Então, eu tenho isso aqui, ó. O que eu faço agora? O 2, P2, P2. Então, eu coloco P2, agrupo com o 2. Então, está negativo aqui, vem para esse lado positivo. E o 1 eu coloco do outro lado. Então, está negativo aqui, vem para positivo, certo? O 2 mais P2, V2. U mais P vezes V é o quê? Vocês lembram da definição de uma função de estado? É o que? A entalpia. Entalpia no estado 2, justamente porque eu tenho um subíndice 2 indicando que eu estou no estado 2. U mais PV no estado 1 é o que? A entalpia do estado 1. Como a entalpia do estado 2 é igual à entalpia no estado 1, então eu tenho o processo isoentálpico, tá bom? Então isso ocorre justamente aqui, é aqui que nós observamos esse efeito do Joule Thomson, né? É quando ocorre uma expansão, certo? Uma expansão ali do sistema gasoso através de uma parede porosa, tá? Que vai ser uma expansão adiabática, já que não permite a troca de energia na forma de calor, certo? E que essa expansão seja garantida de tal forma que o processo seja isoentálpico, ou seja, a variação de entalpia ali seja constante, ou seja, igual a 0, tá bom? Então, quando eu tenho esse tipo de processo, então eu tenho então o efeito de Joule-Thomson, tá? Que é um processo isoentálpico, ok? Então, geralmente nesse processo aqui de expansão aqui adiabático, né, ocorre
o resfriamento ali do gás, entendeu? Porque à medida que você aplica uma pressão aqui e ele passa por essa parede porosa e desempenha uma força aqui para empurrar esse pistão, ele perde, né? Ele faz com que a energia cinética dele se perca ali e se transforme em uma energia potencial, certo? Então isso faz com que haja ali uma diminuição nessa energia cinética ali desse teu sistema gasoso, tá bom? Então vai havendo sim um resfriamento. É claro que dependendo ali da natureza do gás, dependendo da magnitude das forças intermoleculares, pode ou não haver um resfriamento, né? Mas de toda forma, todo o sistema aqui montado, toda essa ideia aqui, certo? Esse tipo de processo, ele é um processo isoentálpico, tá bom? Isso que é importante. Então, todo processo isoentálpico, nós podemos observar o efeito de Joule-Thomson, ok? Então, essa aqui é a maneira fácil de você observar esse tipo de relação, mas a gente pode também utilizar o cálculo diferencial integral para fazer essa investigação. E a gente parte o quê? Da diferencial total da entalpia, tá bom? Já que a gente está falando de processo isoentálpico, então nós partimos dessa equação base, né, onde analisamos a mudança infinitesimal da entalpia em relação a cada uma das suas variáveis ali, que no caso seria a temperatura e a pressão, ok? Então nós já sabemos que a variação de entalpia em relação à temperatura mantida a pressão constante é a capacidade calorífica, então eu já substituí aqui, ó. Eu coloquei como CP, capacidade calorífica em pressão constante. E coloquei aqui essa expressão. Se o processo é isoentálpico, né, como eu demonstrei aqui, o que ocorre? Se é isoentálpico, então a entalpia é mantida constante. Toda derivada de uma constante é o quê? É igual a zero, que é por isso que eu coloco esse zero aqui, ó, tá? Então, como é isoentálpico, então a variação de entalpia é igual a zero, a diferencial de uma constante é igual a zero, ok? E aqui o que eu faço? Eu só rearranjo essa equação, coloco o CP para cá, como está positivo fica negativo, e coloco essa derivada parcial multiplicado pela variação infinitesimal da pressão desse lado. Qual é o outro passo que agora eu faço? Eu divido ambos os lados pela diferencial da pressão. Então, divido aqui, certo? Então, é isso que eu faço aqui, ó. dP com dP se cancela. Então, eu tenho diferencial da temperatura em relação ao diferencial da pressão. E, como eu estou analisando ali as mudanças infinitesimais e como eu estou considerando que a entalpia constante, então eu coloco um parênteses ali e escrevo em termos de derivadas parciais da temperatura em relação à pressão a H constante, ou seja, é um processo isoentálpico, porque desde o princípio aqui que eu parti da equação base, eu estou considerando o processo isoentálpico, então nada mais justo do que colocar esse H aqui como um subíndice nesse parênteses aqui dessa derivada parcial, indicando que é um processo que está ocorrendo em entalpia constante, ok? Essa derivada parcial da temperatura em relação à pressão mantida a entalpia constante, nós chamamos esse termo aqui de coeficiente de Joule-Thomson, tá bom? Então, esse é o coeficiente de Joule-Thomson, ele basicamente vai me dar a razão entre a temperatura e a pressão ali em um determinado processo, de tal forma que eu tenha um processo isoentálpico, tá bom? De tal forma que eu mantenho ali a entalpia constante. Então, eu vou ter uma variação de temperatura para uma variação de pressão, de tal forma que a minha entalpia seja mantida constante. E essa grandeza aqui, ou essa derivada parcial, nós chamamos de coeficiente de Joule-Thomson, ok? Simplificando, né, colocando o simbolismo aqui, então eu tenho essa derivada aqui da entalpia em relação à pressão, temperatura constante, que é igual a menos capacidade calorífica em pressão constante multiplicado pelo coeficiente de Joule-Thomson, tá? Normalmente nós não obtemos o coeficiente de Joule-Thomson diretamente, nós
calculamos essa derivada parcial aqui, que é chamado nos livros didáticos de coeficiente de Joule-Thomson isotérmico, tá bom? Porque é mantida a temperatura constante. Calcula-se esse valor, né? Tem a capacidade calorífica ali, pressão constante do material, aí depois encontra-se esse coeficiente aqui de Joule-Thomson. Opa, desculpa. É importante esse tipo de estudo aqui, porque dependendo do valor do coeficiente de Joule-Thomson, para uma determinada ali, faixa de temperatura e pressão, o gás, nesse processo aqui de expansão dele, uma expansão adiabática ali, tá? Ele pode aquecer ou resfriar, tá bom? Então vai depender do valor do valor do coeficiente de Joule-Thomson ali do processo. Então vamos lá ver se eu termino aqui. A garganta já quer falhar. Então vamos lá. Falei do efeito de Joule-Thomson, né, que basicamente ocorre ali, que é uma expansão adiabática ali de um gás, tá? Desde que seja mantida ali a entalpia constante. E há alguns gases, né, alguns processos que utilizam essa expansão de Joule-Thomson para liquefazer, né, no processo de liquefação ali dos gases, tá? Que é onde eu tenho uma variação de pressão ali vai ser negativo, certo? Então, quando eu tenho o coeficiente de Joule-Thomson ali positivo, no alcance de uma faixa de temperatura e pressão, né? Se eu tenho um valor dele positivo, nós vamos observar o resfriamento do gás, né? Um valor do coeficiente de Joule-Thomson positivo significa o quê? Já que a variação de pressão é negativa, tá? Por que a variação de pressão é negativa, né? Vocês já se perguntaram numa expansão, por quê? Porque numa expansão, normalmente, o que você vai ter, né? Você vai ter que a pressão final é menor do que a pressão inicial. Por isso que numa expansão, normalmente a variação de pressão vai ser negativa, tá? Então, se está ocorrendo uma expansão, o que ocorre então? Para o coeficiente de Joule-Thomson ser positivo, certo? Se há uma variação de temperatura ali, dt é menor que zero e dp é menor que zero, certo? Se ambos são negativos e eu faço uma razão entre eles, então eu vou ter um valor positivo. Se eu tenho um dt menor que zero, quer dizer que a variação de temperatura é menor que zero, ou seja, Tf é menor, né, de que a temperatura inicial. Se eu tenho uma variação de pressão menor que zero, quer dizer o quê? Que Pf é menor que a pressão inicial. Isso numa expansão, tá bom? Então observe bem, temperatura final menor que temperatura inicial, tá? Então, para o coeficiente de Joule-Thomson ser positivo, tá? É necessário então ali que nessa faixa ali de variação de pressão, eu observo então uma variação ali negativa de temperatura, ou seja, a temperatura final seria menor que a temperatura inicial, ou seja, há um resfriamento ali do meu sistema gasoso, tá bom? Então, para que haja um resfriamento, certo? O coeficiente de Joule-Thomson deve ser o quê? Positivo, tá bom? Havendo então uma variação de temperatura negativa e, é claro, uma variação de pressão também negativa. Isso, é claro, mantendo a entalpia constante, tá? O valor desse coeficiente de Joule-Thomson, ele depende muito da identidade do gás, né? Vai depender muito ali das forças ali intermoleculares que o gás real apresenta. Também depende da pressão, né, que você está considerando, da temperatura, da magnitude das forças. Normalmente, para gases ideais, né, o coeficiente de Joule-Thomson, nós assumimos que ele seja igual a zero, né? Então, a gente não... para gases reais ou perfeitos, a temperatura dele vai ser inalterada por esse tipo de processo, né, pela expansão de Joule-Thomson. Mas para gases reais, não, né? Então eles apresentam ali o valor positivo ou o valor negativo. Então vamos olhar aqui esse gráfico rapidinho. Esse cooling quer dizer resfriamento e heating quer dizer aquecimento, tá bom? Então nas regiões aqui de temperatura e pressão, né,
onde eu tenho um coeficiente de Joule-Thomson positivo, quer dizer o quê? Que eu tenho uma variação de pressão menor que zero, certo? E uma variação de temperatura menor que zero, tá? Então, quando eu tomo a razão dos dois, eu tenho um valor positivo, certo? Então, para ter um valor positivo, é necessário que a variação de temperatura seja negativa, ou seja, a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Se a temperatura final é menor que a temperatura inicial, quer dizer que eu estou resfriando o gás. Por isso que coeficiente de Joule-Thomson positivo está indicando que eu estou resfriando o gás naquele alcance de temperatura e pressão. Já quando eu tenho um coeficiente de Joule-Thomson negativo, tá? Já que no processo de expansão a variação de pressão é sempre negativa, então para esse tipo aqui de valor, né, no caso do coeficiente de Joule-Thomson, eu vou ter uma variação de temperatura que é positiva, ou seja, a temperatura final será maior que a temperatura inicial. Nesse caso, eu vou ter um aquecimento. É justamente nessas regiões onde o coeficiente de Joule-Thomson é negativo. Por quê? Porque a variação de temperatura é positiva, ou seja, a temperatura final, certo? Daquele processo de expansão é maior do que a temperatura inicial. Se a temperatura final é maior que a temperatura inicial, quer dizer que eu estou aquecendo o meu sistema gasoso, ok? Eu sei que é complicado, eu sei que é complexo, mas depois que vocês lerem o material, né, vocês podem revisar essa aula, aí vocês vão entender um pouco mais da ideia, né, por trás dos valores positivo ou negativo desse coeficiente, no caso. Bem, se vocês observarem aqui, ó, tem uma linha aqui e outra linha aqui, para o meu valor de pressão, né? Então aqui eu tenho o valor de pressão, certo? E eu tenho uma temperatura aqui que corresponde justamente a essa fronteira. Para uma dada pressão, eu tenho uma temperatura correspondente assim à fronteira, né? Uma fronteira que está uma temperatura de inversão acima e uma temperatura de inversão abaixo, certo? Então, o gás, quando eu mantenho aqui essa pressão constante, dependendo dessa temperatura, o gás que pode aquecer, pode resfriar. Aqui, nessa região, nesse alcance de temperatura, ele vai resfriar. Mas se eu aumentar mais a temperatura, ele vai então aquecer, ok? Tá bom? Então isso aqui é a temperatura de inversão. Quando eu tenho uma pressão ali constante, eu posso observar uma temperatura de inversão acima ou abaixo, onde o gás pode aquecer ou resfriar, ok? Isso durante a expansão ali de Joule-Thomson. Como eu falei para vocês, né, esse tipo de expansão ele é utilizado na liquefação dos gases. Quando eu falo liquefação dos gases, é transformar ali do estado gasoso para o estado líquido. Normalmente o gás ele vai ser bombeado assim numa região de alta pressão, né? Vai ser bombeado ali para uma região, tem um material microporoso, então esse gás vai se expandir aqui e vai para uma região de baixa pressão. Então é um ciclo, né? Então novamente o gás é bombeado, passa por esse sistema, mas à medida que ele vai passando pelo sistema, ele vai perdendo as moléculas vão ficando mais lentas, né, de acordo com o número de ciclo, até o ponto que as forças atrativas, né, possam se tornar dominantes, de tal forma que o gás comece a se liquefazer, né? Então esse é um processo que é utilizado em muitos tipos de equipamentos, né, que usa esse efeito de expansão de Joule-Thomson justamente para a liquefação ali dos gases, né? Então é um processo ali cíclico. O gás vem, entra no compressor, troca calor ali com o ambiente, ele vai de uma região de alta pressão e vai para uma região de baixa pressão, ele passa por aqui, ocorre uma expansão do gás, ele volta novamente e vem naquele processo ciclo, e à medida que, dependendo ali do número de ciclo, vai chegar em algum ponto que as moléculas do gás ali, as forças atrativas vão se tornar dominantes, né, fazendo com que o gás ali possa se liquefazer, ok? Então, normalmente esse é um processo bastante usado para esse tipo de
de ideia, né, para liquefazer o gás. E eu espero que vocês tenham pelo menos compreendido a ideia básica ali da expansão de Joule-Thomson, porque é um tópico bem um pouco complexo, assim, né, que precisa um pouco mais de leitura e de atenção para que realmente vocês entendam a ideia por trás, ok? Então, agora na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre a interpretação molecular da energia interna e depois um pouco sobre capacidades caloríferas para finalizar a parte aqui do conteúdo da primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido a ideia básica aqui por meio desse efeito de Joule-Thomson que eu falei para vocês, tá bom? É um tipo de expansão, onde normalmente nós vamos analisar ali a variação de temperatura com a variação de pressão. Como a variação da pressão numa expansão é sempre negativa, então nós vamos olhar mais pela variação de temperatura, né? Se vai aquecer ou se vai resfriar o gás ali naquele processo isoentálpico, né? De tal forma que a entalpia ali permaneça constante, tá bom? Então eu espero que a ideia básica desse efeito tenha sido repassada assim para vocês. Claro que vocês não vão entender tudo agora, né? Mas depois com mais cuidado ou mandando algum tipo de pergunta para mim no chat, eu acredito que eu vou poder auxiliar vocês para que realmente possam entender esse efeito assim que é passado ali de uma maneira muito rápida, né, no livro de Físico-Química, mas como vocês viram aqui tem todo um arcabouço matemático de ideias assim, que você pode deduzir, né, a partir do cálculo diferencial, ok? Então vocês estão vendo o poderio do cálculo diferencial para explicar determinados fenômenos ali, né, físico-químicos que a gente pode observar e estudar e também utilizar, né, para alguma coisa útil em nosso cotidiano, ok? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre a interpretação molecular da energia interna, tá? Então, falar um pouco sobre a natureza ali atômica e molecular, como nós podemos utilizar esses tipos de conhecimento para tentar entender o que seria a energia interna do meu sistema, ok? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Eu vou finalizar aqui.